Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, queremos agradecê-lo, Senhor, por esta manhã abençoada, onde nós estamos iniciando mais uma semana na Tua presença. Somos muito agradecidos a Ti, Senhor, por todos os dias, por cada semana que passa, por cada vez que o Senhor demonstra a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu cuidado para cada um de nós. Que nesta manhã, através do Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, o Senhor é sempre muito bem-vindo aqui, porque este é o lugar onde o Senhor age e opera. Nós te agradecemos por todas as coisas, por toda a boa dádiva, pelo dom perfeito, pelo sangue de Cristo, que nos purificou, nos limpou, nos lavou, nos santificou. Que o Senhor, através do Espírito Santo e da Tua palavra, venha nos santificar, nos aperfeiçoar, fazendo com que a gente cresça e amadureça para cumprir, Senhor, os Teus planos e os Teus propósitos para as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre esse lugar, Senhor, a Sua bênção, a Sua graça, faça multiplicar, Senhor, neste lugar, em o nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoe cada profissional que trabalha aqui, cada cliente. Abençoe os irmãos do ministério, que todos nós possamos estar sempre aprendendo e crescendo em fé, em amor, na bendita esperança de tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso, em o nome de Jesus. Amém. Ora para minhas irmãs do pai, que saiu de Vilhena. Estão vindo para cá? Não, a gente ora para ele. Quando finalizar, a gente faz uma oração de hora, né? Então, tá. Não. Já saiu de lá? Já, você vai ver, cada segundo da estrada já é um... Não, para ficar tranquilo, uns 10 minutos, né? 15 minutos, mais ou menos. Ela saiu às 7h45. 7h45, tem mais. Você que vai dar a palavra? Quase infartei, mas não. Bom dia, graças a Deus, a todos. Deus abençoe a nossa vida hoje e sempre, né? Eu tive preparado uma palavra, mas vindo para cá, o senhor falou sobre outra coisa comigo, assim, no meio do caminho. E como eu não sou nada e é ele que fala através de mim, então vamos lá, né? Na minha Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Mas na outra Bíblia aqui está: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2. E aí, o tema é meio engraçado, porque se chama sobre nossa identidade, né? E eu tenho feito, assim, muita reflexão sobre isso na minha vida. Porque por muito tempo eu me questionava se realmente quem eu sou, né? E a gente vai ouvindo muito o que o mundo fala sobre nós, o que as pessoas falam sobre nós. E esquecemos que quem criou a mim, foi o Senhor, né? E antes de começar a falar um pouquinho sobre a palavra, eu vou dar uma breve historiazinha, que eu gosto de uma história. E se chama assim, o tema Águia e a Galinha. Não se conforme com pouco, né? Eu escutei essa palavra, foi num curso de coach que eu tive há muitos anos atrás, e foi um pastor que falou para nós. E falou assim: existe uma história muito conhecida sobre uma águia que foi criada entre galinhas. Ela nasceu para voar muito alto, a águia, e enxergar longe, dominar os céus. Mas, por crescer no galinheiro, passou a agir como uma galinha. Ela ciscava o chão, disputava migalhas e acreditava que sua vida se limitava àquele cercado. Um dia, alguém apontou para o céu e disse: você não é uma galinha, você é uma águia. Mas ela respondeu: não, eu sou uma galinha, sempre vivi assim. E aí, quantas vezes fazemos a mesma coisa?
Deus nos criou para ver algo muito maior, mas nos acostumamos com aquilo que é pequeno. Assim, a gente sempre fez assim, nós viemos do céu, nós somos feitos da eternidade do Senhor que nos fez. E Ele é muito perfeito, Ele é o Deus de sabedoria, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, né? Então, muitas das vezes, nós vivemos tanto nesse mundo e esquecemos de quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos também, né? Então, a gente está inserido neste mundo que é cheio de pecado, cheio de tristeza, cheio de lutas, cheio de falta de amor. E esquecemos que nós somos feitos de amor, que nós somos o amor de Deus aqui na Terra, né? E então, que a gente não permita que esse ambiente que nós vivemos aqui nesta Terra defina quem nós somos. Porque o que nós somos? Nós somos filhos de Cristo. Nós somos amados, nós somos cuidados por Ele, nós fomos gerados para trazer a luz aqui nesta Terra, né? E muitas das vezes a gente esquece disso. Então, que nós não possamos nos colocar como se fôssemos aqui, nós somos isso, nós somos burros, nós somos aquilo, e nós não somos. Nós somos muito inteligentes, até então que nossa inteligência vem do Senhor. Né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque se fosse nós não somos nada, né? Então, muitas vezes, somos influenciados pelas circunstâncias, pelas opiniões das pessoas ou pelos fracassos do nosso passado. E durante muito tempo, eu vivi pelo fracasso do passado. O fracasso do passado do casamento dos meus pais, do meu casamento. E hoje eu entendo que não, que isso veio tudo para ser a Darlene que eu sou hoje. Uma Darlene mais madura, uma Darlene mais forte, mais resiliente. Uma Darlene que consegue enxergar o Senhor como pai, que antes eu não conseguia enxergar. Eu tinha medo de falar com Ele, de acessar, ter esse livre acesso. Mas o Senhor me trouxe para cá, para o salão, onde tem essas mulheres e o pastor que me transformou, né? Também nessa Darlene que eu sou hoje. Mas o momento de onde você está, não muda a identidade que Deus colocou em você. Então, o Senhor colocou, quando Ele nos fez, Ele já gerou uma identidade em nós, e cada um de nós. José estava na prisão, mas continuou sendo um homem de propósito. Davi estava cuidando de ovelhas, mas já havia sido escolhido para ser rei. Então, não é porque Davi ele cuidava de ovelhas, ele ia deixar de ser rei porque ele era aquilo. Não, ele já nasceu para ser rei. Então, nem tudo que ele era definiu o que era para ele ser. Então, nem tudo que nós passamos deixa de falar o que nós vamos ser para o Senhor e o que Deus tem de propósito para nós. Eu bem por mim, detestava crente. Né? E tá aqui no meio de nós. Falando, nossa, crente. Me convidava para ir na igreja, Deus me livrou hoje, essa semana, vou dar um testemunho, né? Tem um casalzinho que eu fui convidada para o casamento, mas eu achei que eu tinha sido convidada só por eu vou casar tal dia. Tanto que eu fui de uniforme, né? Lembra que a gente estava conversando ali? Eu falei, meu Deus, seu casamento, pensei correndo. Essa semana, ele batizou. Como ele batizou, ele estava morando com a menina, então ele teve que casar, né? Aí, essa semana ele veio na porta e falou assim, Kelly, posso te perguntar uma coisa? Aí eu falei, pode? Ele falou assim, eu tenho escutado, socorro, socorro. Aí eu falei pra ele assim, claro, agora você é templo do Espírito Santo. Ele, como assim? Eu falei, ué, você não batizou? Sim, por que você batizou? Porque o irmão falou que se um dia se meu coração disparar era pra eu batizar. Eu falei, então vamos começar de novo, né? Então você batizou porque você entendeu que Jesus... Eu falei, quem é teu salvador? Dele, Jesus. Então você batizou porque você entendeu que é teu salvador. É isso? Ele falou, então a partir de agora você é templo do Espírito Santo e você vai ouvir o Espírito Santo. Tem uma voz do Espírito Santo que alguém está pedindo socorro. Mas como é que você vai falar das coisas de Deus se você não lê a Bíblia? É porque você está lendo a Bíblia? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então vamos lá. Se você gosta do Harry Potter, você não tem que ler todos os livros, tem que assistir todos os filmes para você. Eu sou fã do fulano. Como você é fã de Jesus se você não lê a Bíblia? Sabe? Então, assim, eu vejo que Deus tem nos preparado para todas as situações, né? Que seja um cliente, que seja uma pessoa que pediu ajuda, porque ele não conseguiu pagar a moto dele, ele queria guardar a moto, até ele juntar o dinheiro para pagar, né? E aí eu fico pensando assim, nossas oportunidades que Deus dá, porque eu poderia falar assim, se vira, não tem nada a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com moto que você tem que guardar? Eu pensei, não, eu vou guardar essa moto para ele lá no meu prédio. Aí ele veio buscar e foi a oportunidade
Tem muita gente mesmo que batiza, tem muita gente que vai na igreja. Minha mãe não sabia o que era Páscoa. Minha mãe passou a vida inteira, sabe? Por quê? Porque não medita na palavra. E é isso que a gente está fazendo aqui todos os dias. Isso que a Daiane está falando, gente, essa identidade de filho é tão importante, porque a gente tem que estar preparado o tempo todo, porque muita gente, mesmo na igreja, não entendeu que o nosso papel aqui na Terra é falar de Deus, espalhar o evangelho. Muita gente está na igreja e vai fazer porque todo mundo está fazendo, né? Porque quero sentir, porque eu quero sentir, né? Porque eu senti que meu coração disparou. Como assim? Vive naquele cercado, né? Eu fico pensando assim, ó, um domingo antes do batismo, o pastor explica tudo sobre o batismo. Tudo. Ele fala quem é Jesus, sabe? Assim, eu acho que isso que a gente faz aqui, de estudar sobre Deus, estudar sobre a nossa identidade, sabe? É tão importante porque tem muita gente que não sabe disso. Muita gente batizando e se desviando e vivendo uma vida de qualquer jeito porque não medita na palavra como a gente medita. Não entendeu, né? Não. O evangelho. Imagina, menino recém-batizado, escuta vozes. Olha que oportunidade de caminhar ele. Eu tenho mandei mensagem para a atual esposa dele agora, sabe? Porque ela não gosta de ir na igreja, ela foi batizada, tudo, desviou, né? E daí agora ela não quer, ela tem vergonha, esse sentimento de não ser filha, né? Que importante que ela, se ela pudesse estar aqui sentada ouvindo o que a gente está ouvindo, né? Que a Daiane está falando hoje pra gente. É uma oportunidade de ouro que a gente tem. Ele é como Deus. Você disse que detestava crente, né? É assim que Deus vinga. Fazendo você virar uma. Vai virar uma. E o tempo todo vai te testando e falando assim, agora talvez. Você nunca pode falar o que você detesta. Porque meu pai falou que detestava o mercado, trabalhou no mercado. A Raquel detestava criança, foi trabalhar com criança. Por isso que eu nunca falei nada do que eu detesto. O inimigo fica sabendo e aí Você tem que falar assim, ó, eu detesto casar. Então, o segundo ponto que eu preparei aqui é quem conhece a identidade não se contenta com migalhas, né? Então, quando nós conhecemos do Senhor, a gente não se contenta com o que o mundo oferece. Porque, cara, o mundo não oferece nada, literalmente nada. Então, assim, conforme a minha historinha lá, a galinha vive sempre olhando para baixo. E a águia, ela vive aonde? Ela vive no céu, sempre olhando para cima. Então, nós precisamos sempre olhar para o céu, para Deus. Existem pessoas que vivem apenas sobrevivendo, que é o que eu vivia antes. E ainda vivo ainda. Sobrevivendo espiritualmente. Meu Deus. Tem semana que tô só para misericórdia, sendo carregada pelo Espírito Santo. Sobrevivendo emocionalmente. Isso aí já tá melhorando, graças a Deus. E sobrevivendo nos sonhos. Meu Deus, como tenho sonhado. E muitas vezes mataram os meus sonhos. Deixei as pessoas me dizerem, não, você não é capaz. Não, isso não é para você. Não, você não consegue. Não, isso financeiramente você não vai conseguir. Ah, isso aqui não vai dar certo. Então, todos os nossos sonhos, a gente tem que colocar diante do Senhor. Porque as pessoas, elas não têm a mesma visão que o Senhor tem. E o Senhor sabe a nossa capacidade. As pessoas não sabem a nossa capacidade. Elas conhecem a nossa capacidade pelo um décimo só do que o Senhor tem de nós. O Senhor tem 100% de nós, porque ele tem certeza do que ele criou. Nós somos forjados por ele, somos criados por ele. Né? Mas Deus não nos chamou para ver migalhas espirituais. Eu tenho sido confrontada muito, porque eu falo assim sobre prosperidade, e aí eu comecei a questionar o Senhor por isso. Falei, Senhor, como que o Senhor fala que eu sou vou ter uma vida de abundância, se eu não tenho vivido, eu tenho vivido dias assim tão difíceis financeiramente? Ele disse, mas quem disse que eu iria só ser abundância em dinheiro? Né? Ele não ia me dar a abundância em todas as áreas, prosperidade é em outras áreas. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é só a consequência da prosperidade. A consequência da prosperidade no Senhor, né? Então, dinheiro não é sucesso, não é prosperidade. É consequência do que nós plantamos. Ele nos chamou para crescer e aprender, evoluir e confiar nele. Somente nele. E muitas vezes, principalmente eu, tenho confiado muito nos meus esforços. E tenho só tomado na minha cara. Deus nos quer nos levar a voos mais altos. E não é voos em relação ao financeiro também. É voos altos em relação a conquistar almas para Jesus. A águia não tem mais tempestades. Então, o Senhor tem colocado nós em tempestades muito fortes. Não é tão forte, porque eu acho que a maior seria a saúde, né? Eu acho. E Deus tem nos colocado em tempestades. E ele usa esses ventos fortes para a gente subir cada vez mais alto, para a gente fortalecer nossas asas,
para voar muito mais alto, né? Os problemas que nós enfrentamos hoje podem ser exatamente aquilo que Deus está usando para fortalecer a nossa fé e preparar nós para algo muito maior. Às vezes, o que aparece uma dificuldade é apenas Deus nos ensinando a voar. Talvez você esteja vivendo como uma galinha, quando Deus o criou para ser uma águia. Talvez tenha se acostumado com aqueles sonhos pequenos, aquela fé medíocre, expectativas muito pequenas. Mas Deus está dizendo, não se conforme com pouco. Eu tenho mais para a sua vida. Mais fé, mais crescimento, mais propósito, mais intimidade comigo. E a pergunta é que as pessoas dizem o que você é? Ou a pergunta é, quem Deus diz que nós somos? Filho amado. Quem Deus diz que você é? Né? Então, quem nós somos? Nós não somos só mais filhas amadas. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Né? Nós somos o olhar dele mais amoroso que existe para nós, né? Então, nós somos criados para voar acima das circunstâncias que nós temos vivido. Às vezes nós não temos clientes, às vezes nossas filhas deixam a gente com o coração apertado, não para ver o preso ao chão, mas para a gente não se conformar com o galinheiro, quando Deus preparou os céus para você voar. E é isso, a palavra. Que nós possamos entender que a nossa identidade não é o que o mundo diz que nós somos. Não é quando a cliente fala assim, às vezes eu perdi para aquela amiga, será que eu sou uma péssima manicure, que as clientes estão saindo e tal? Ela falou assim, não, amiga. E eu disse, não é. É porque para sair e para entrar pessoas novas no nosso ciclo, tem que sair gente, senão a gente não dá conta de atender outras pessoas, né? Então vai vir pessoas para nos ensinar, e nós vamos ensinar pessoas, e elas vão sair daqui. E vai vir outras pessoas que às vezes vai vir só fazer só uma unha, mas vai precisar só daquela palavra para poder levar aquilo. E às vezes a gente nos coloca tão a menos porque a gente acha que a gente não é boa o suficiente. E não é. Por conta da circunstância ao nosso redor. E não é. Né? E é isso. Eita, glória. Glória. Viu, pai? Você é a menina dos olhos do Senhor. Menino. 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 Tem uma canção. Pastor, tá bom para as canções, né, menino? Não, mas porque Eu acho que é do louvor, porque eu não tinha pensado. Deixei pra vocês é pensarem. só que eu não conheço a letra, né? É porque de acordo. Ele lembra, não lembra. Não, porque de acordo com a sua mensagem, eu lembrei da canção. Né? Aí, ó. Bom. Vou Aldacélia. Não é que Vou seja. voar com Eu te... Não, aqui, ó, Deus confirmando então. Aquela música antiga lá. Eu coloquei aqui no meu Spotify. Aqui, ó. Aquela música de 1850. Tá aqui no meu Spotify. Eu tava escutando na hora que vocês chegaram. O pastor José na vida passada foi do Ó, louvor. aqui, ó. Que eu tô falando, ó. Então. Pode até reproduzir ela, Vou porque... colocar aqui, pastor. Põe ela aí. Cuidado com o meu, hein? Cara, como que Deus responde, né? Dá um medo. Você vai batalhar e falar assim, Vamos saber por que você pegou. peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu tô errado. Ainda não é. Só 3 horas. Olha lá. Então, mas depois que eu amo, ainda. Vai ser, calma. Glória a Jesus. Como que é o nome? Voar como águia. Aldacélia. Aldacélia, nossa. Conhece? Ah, tu conhece. Eu posso
fiel. É gente nova. Vocês são crentes novos, então. E, Eu sou os dois. ó, que coisa legal, eu tava estudando essa música e o pastor falou sobre, às vezes a gente esquece, a gente não obedece, né? Quando Deus fala, né? O Senhor falou pra mim essa música, a música é muito antiga. Vou colocar não. Aí vem o pastor e toma, Darlene, obedece. Larga eles obedecer. Né? E é isso, é voar como águias, né? E é aprender a colocar nossas asas em voos mais altos. Mais altos. E para viver nessa terra tão pequena, diante do céu que a gente tem para poder conquistar, né? Que o Senhor tem muito mais para nós. E a gente sempre fala que Deus tem muito mais para nós, a gente acha que é, nossa, vou estar numa mansão, vou estar num iate, vou estar num navio. Não, é viver a paz do Senhor que, meu Deus, como é maravilhoso viver a paz do Senhor. Muito bom. Você poder deitar no travesseiro e ter paz. Às vezes eu não durmo não, tá? Mas é porque a desobediência é minha. Mas ter a paz de saber que Ele tá ali para prover. Nem não é prover só financeira, é prover o cuidado, o amor, de sentir aquele afago, de sentir completa nele, de sentir que nós somos muito amadas, né? Eu tenho vivido essa sensação dessa identidade de ser amada, porque às vezes eu fui muito... Descontei no Senhor o que eu não fui amada na terra. Porque meu pai me deixou, meu ex-marido me deixou minhas filhas. E isso foi um grande aperto no meu coração. Quando eu tive que virar essa identidade no Senhor. Porque quando a gente é abandonado aqui na terra, rejeitado aqui na terra, a gente esquece que o Senhor não nos rejeitou. E quando eu entendi que Ele me amou, e que se ele deu esse acesso a fazerem isso comigo, é porque eu tinha que entender que eu só podia depender dele, e somente nele. E isso foi muito difícil. Ainda às vezes me dói um pouco em relação ao meu pai. Porque para mim ter acesso ao Senhor como pai, eu tive que liberar esse perdão pelo meu pai. Mas tenho conseguido, graças a Deus, porque o Senhor tem sido muito bom comigo. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu acho que eu não teria conseguido sobreviver a mais uma ruptura na minha vida. E hoje ver meu pai vindo com as minhas irmãs pra cá foi muito confortante ao meu coração. As meninas sabem como eu tava com o coração muito apertado de ver ela sozinha na estrada. Mas o Senhor falou que Ele ia sobreviver, me fazer passar por isso, sabe? Ele disse que uma coisa que eu aprendi foi que eu sempre bati de frente com meu pai. Sempre, 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 sempre. E quando o Senhor falou pra mim, fala com Ele com calma, com amor, que Ele vai te escutar. Eu nunca imaginei que falando com meu pai com amor, Ele ia entender de uma forma sobrenatural. E Ele aceitou vir pra cá, com as minhas irmãs. E quando eu obedeci a voz do Senhor a falar com amor com meu pai, foi uma forma diferente, porque o Senhor fala com a gente com amor. E muitas das vezes a gente quer tratar as pessoas aqui na terra com grosseria, falando com coisas que machucam as pessoas. E esquecemos que o Senhor não fala a gente assim, sabe? Deus fala a gente com muito amor, com muito carinho. Ele pega no colo, Ele abraça. E a gente coloca nossa cabeça no ombro dele. E a gente sempre se sente muito amada, muito amada. Eu tô 1 ano e meio aqui sem minha família. Mas Deus tem colocado pessoas tão amorosas no meu coração. Tão, quando eu preciso de uma palavra, a Raquel tá aqui, o pastor tá aqui, a Hélia tá aqui, a Kelly tá aqui, a Raíssa. Às vezes os clientes, gente, do nada aparecem pra poder suprir o que eu preciso. E aí eu entendo que o Senhor tem feito muito por mim. Muito, muito, muito. Eu que não gosto de abraço, né? Até que agora. Nada carinhosa. Se você amar o chute. Sabe o que eu mais admiro, gente, na Kelly? Minha avó, ela já era. Eu tenho uma filha de 7 anos e quando eu separei, ela tinha 3 meses, ela tinha, quando eu separei. E foi minha maior dor, porque eu pegava aquele bebezinho pequenininho no colo, de madrugada, que ela chorava. E eu ficava, meu Deus, como que tem um homem que consegue deixar uma filha de 3 meses sozinha? Eu chorava de madrugada, jogada na minha sala com ela no colo, eu chorava, a mesma dor que eu tive quando meu pai e mãe separaram.
E quando eu cheguei aqui, a Kelly pega a Giovana no colo e carrega, e dá presente, leva pros lugares e faz comida pra ela. E eu fico, pai, obrigada. Porque eu não vou fazer papel de pai hoje. Aí eu tenho elas, as minhas, que fazem papel de mãe, né? A Gigi tem o amor de vir pra cá, sabe? Ela se sente amada. Aí tem a Eda que levou ela esses dias. A Giovana na casa dela, assim, mãe, a Maria orou pela gente na hora do almoço. Então, gente, olha, Deus tem sido muito bom pra mim, muito, 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 muito bom. Eu tenho vindo extraordinário do Senhor desde quando eu pisei em Cascavel. Eu falei pra mim, minhas irmãs já estão saindo lá de Vilhena pra vir embora. E eu falei pra elas assim, se preparem. Porque logo que você sair daí de Vilhena, vocês vão ver o extraordinário do Senhor. Porque lá era a nossa prisão. Era onde minha família foi destruída. Tanto a família da minha mãe quanto a minha família. Mas o Senhor trouxe para nova terra, a terra que Ele nos prometeu. A terra que Ele nos prometeu, eu tenho vivido. Desculpa chorar, desculpa poder me desabafar. Mas eu tenho sentido o amor de Deus, eu precisaria transmitir esse amor de Deus. Porque o Senhor tem me dado esse amor às meninas que são muito amorosas comigo. Eu nunca senti isso nem pra minha família lá em Vilhena. E Deus me colocou elas no meu coração. Pra estar comigo quando eu precisava chorar, pra abraçar, pra ir. E é isso, gente. Obrigada por escutarem o meu desabafo. Amém. Glória a Jesus. Que lindo, né? Demais. E aí, como é que acaba? Não Chora, todo mundo chora também, gente. É assim, viu? Aí quando um dá risada, todo mundo ri junto. É uma grande família. Ah, isso aqui, ó. Glória a Deus por Ó. isso. Alegre-se com o que você Glória a Deus. Foi o que eu falei pra Elida quando você não dava bem. Eu falei, Elida, vai na casa dela. Aí dá meio assim, será que eu vou? Não vou. Falei, amiga, na Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu sinto que ela tem mais abertura com você. Então tenta. Se ela não quiser te receber, pelo menos você foi. Mas tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu vejo muito isso, né? E é isso mesmo. Não é só na alegria que a gente tem que estar junto, na tristeza também. E na verdade, seu choro é de alegria, não é de tristeza. Meu choro é de ter conquistado o que o Senhor tem me prometido. É de estar na terra prometida, como diz. E agora completo, né? E agora completo. Nossa, muito Família, feliz. sua mãe. E os próximos cafés, a mãe dela vai estar com a gente! A família vai crescer. Amém. Vai que agora que vem o varão, né? Ah, é, gente. Vamos orar aí, porque março tá chegando. E eu preciso ter um varão aí. E agora ela vai pegar com a mãe dela, senão não foi ninguém. Vamos falar na igreja, você Mas não falar na igreja. É que o senhor sabe que eu não posso pecar. Ai, ai. Então, vamos para a ceia? Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que lindo, que testemunho maravilhoso. A prova que o Senhor realmente nos ama, sempre nos amou. O Senhor sempre foi para nós como um pai, que jamais nos deixou e jamais nos deixará, porque o seu amor é incondicional, está acima de tudo. E como diz a tua palavra, nada, absolutamente nada e nem ninguém poderá nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é maravilhoso. E nesse momento, Senhor, de comunhão, nós vamos participar desta comunhão da ceia, porque a maior prova do seu amor para conosco foi quando o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, enviando o seu único filho, para que por meio da sua morte nós obtivéssemos a vida, para que por meio do sacrifício dele nós obtivéssemos essa eterna redenção. Oh, glória! Não tem maior amor do que esse. Aleluia! E é por isso que nós, Senhor, te agradecemos, em o nome de Jesus, por ter nos amado tanto. E muito mais agora, por sermos seus filhos. Aleluia!
E nós participamos da ceia porque nós cremos nesta verdade. Cremos que o Senhor morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. E ao participarmos da ceia, estamos fazendo isso em memória daquilo que o Senhor, em memória daquilo que o Senhor fez. Nós estamos anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor Jesus, por cada gota de sangue derramada. Obrigado, Senhor Jesus, por ter escolhido se entregar totalmente à vontade do Pai, para que o plano dele fosse realizado, fosse consumado, para que assim pudéssemos hoje estar aqui nesta comunhão, por causa do que o Senhor Jesus fez, quando no Getsemane se entregou por nós. Louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Recebemos com ações de graças e participamos abrindo essa semana em o nome de Jesus com esta comunhão no corpo e no sangue de Jesus. Amém. Podem participar. Glória a Jesus. Santo, 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 Senhor. Não, a gente não. Quem cantou foi a Alda Célia. Graças te damos, Senhor, nessa manhã, Pai. Obrigado, Jesus, pela semana que o Senhor nos deu semana passada. Obrigado, Jesus, por essa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor esteja derramando da tua graça, do teu poder, do teu Espírito sobre nós, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que fazes por nós mesmo. Muitas vezes, ó Deus, sem merecermos. O Senhor derrama da sua graça, nos abençoa, nos livra, nos guarda e derrama do teu Espírito sobre nós, Pai. Nós te louvamos por isso, Deus, porque tu és o nosso Deus, o Deus que nos dá graça, o Deus que nos dá vitória, nos cobre com teu sangue, o Deus da nossa salvação, Pai querido. O único Deus a quem cremos e acreditamos, o único Deus, o Deus que nos rendemos aos seus pés, Pai querido. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai. Nós levantamos um altar de adoração a Ti, Pai, nessa manhã, para toda essa semana, Senhor. Que nosso coração esteja voltado para Ti, Senhor Jesus. Que nós levantamos esse altar de adoração também no nosso coração, Pai querido, para continuar durante toda a semana Te buscando, Te adorando, falando do Seu amor, falando do Seu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito por nós, Pai, derramando sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que possamos continuar, Deus, tendo conhecimento de Ti, da Tua palavra, Senhor, para falar do Teu amor, para falar das coisas do Senhor, da salvação que o Senhor nos dá, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido. Nós pedimos a Deus querido pelas irmãs da Darlene, o pai dela, Pai, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos santas sobre a vida delas, ó Pai, cobrindo elas com teu sangue, Senhor, cobrindo aquele carro, Senhor, da menor peça de dentro daquele carro até a maior peça, Senhor, que não seja o pai dela na direção, Pai, mas que seja o teu Espírito, Pai, conduzindo aquele carro, Pai, livrando dos acidentes, livrando do laço do passarinheiro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cobre elas com teu sangue, coloca tuas mãos sobre aquele carro, sobre aquelas rodas daquele carro, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, todo laço armado venha cair por terra no nome de Jesus. Porque nós cremos num Deus vivo que dá livramento, que cuida, que guarda, Pai. Que elas possam chegar aqui em paz e segurança, Senhor. Abençoa a mãe dela, Pai, que em breve também sai de lá, Deus querido, para vir para cá. Abençoa o trabalho que ela vai apresentar lá, Pai, do TCC dela, Pai. Coloca as tuas mãos santas sobre a vida dela. Abre o entendimento e a mente dela, Pai. Os professores que vão ouvir, ó Deus, aquele trabalho dela, Pai, possam aprovar ela com excelência, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos vitória sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, Pai. Derrama a tua graça sobre o nosso país, ó Deus. Vem com justiça, Senhor.
sobre o nosso país, Pai querido, removendo, Senhor, tudo aquilo que não tem te agradado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, toda a corrupção, Pai, que tem coberto o nosso país, toda a idolatria, toda a mentira, toda maldição, toda, Senhor, espírito de confusão, Pai querido, de morte, em nome de Jesus, Pai, há um Deus mais poderoso do que todos esses movimentos, Pai querido. O Senhor é o Deus sobre essa nação, Pai. O único Deus sobre essa nação, Pai. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Governa, Senhor. Governa essa nação, Pai. Porque estamos com um governo que está desgovernado, Pai querido. Que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Que tem feito barbaridades, ó Deus querido, sobre a nossa nação. Tem misericórdia, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus, essas eleições que vão ter, Pai querido. Abre o entendimento do seu povo, abre o entendimento dos ímpios também, Pai, para que eles possam enxergar aquilo que é necessário que eles vejam, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esteja uma votação justa, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque há muitas pessoas padecendo, Senhor, por causa desse governo, Pai. Então que possamos, ó Deus, ter um governo justo a partir do ano que vem, Pai. No nome de Jesus, nós oramos também pela vida do Bolsonaro. Cobre a vida dele com teu sangue, Pai. Coloca tuas mãos santas sobre a vida dele e toda a sua família, seus filhos, noras, genros, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Nós oramos e te pedimos de todo o nosso coração, esteja conosco durante toda essa semana, todo o pessoal do ministério, Pai. Coloca tuas mãos santas sobre a vida deles também, o Deus querido. Guarda, dá livramento, supre, Senhor, as suas necessidades. Senhor, as nossas vidas aqui, Pai, dê-nos, ó Deus, uma semana abençoada e próspera, Pai. Queremos, ó Deus, a abundância sobre a nossa vida, porque temos vivido a sua provisão, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Mas nós precisamos da abundância que vem do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Deus, derrama da sua abundância sobre nós, Pai, para que possamos viver o extraordinário do Senhor aqui ainda nessa terra, Pai. Antes do Senhor voltar, Pai, nós precisamos viver a abundância, Senhor, a prosperidade que vem da tua mãos, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, nos capacita essa semana, Pai, para que possamos falar da tua palavra, Senhor, do teu amor pelas nossas clientes, abençoa a vida de cada um que vai entrar durante essa semana aqui, Pai, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam se sentir amadas, acolhidas, ó Deus, abraçadas aqui dentro desse lugar, no nome de Jesus Cristo, Deus querido, nós agradecemos pela vida de cada uma, Pai, prospera, traz sustento, Senhor, traz provisão sobre a vida delas também, Pai, abundância sobre a vida delas também, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos e te engrandecemos de todo o nosso coração. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pintou? Pintou. Eu vou subir porque eu vou dar minha aula agora.